Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro. A igreja celebra a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, ambas em Roma. E a família franciscana celebra o dia da beata Salomé de Cracóvia. Era ela clarissa e viveu de 1211 a 1268. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse-lhes: Está escrito, minha casa será casa de oração. Mas vós transformastes esta casa em um covil de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. E os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam como, porque o povo ficava fascinado quando Jesus falava. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez a palavra de Deus chega até a nossa vida como uma luz que quer iluminar os nossos corações, iluminar a nossa alma, para poder modificar a nossa conduta. A primeira leitura ainda continua sendo retirada do livro do Apocalipse. E a palavra Apocalipse significa revelação. E é o apóstolo João que vai desvelando para nós o mistério de Cristo, e esse mistério será totalmente desvelado pelo mistério do Cristo de Deus. Na primeira leitura, nós vemos assim um fato curioso. O anjo manda João até a um outro anjo que estava com um livrinho e que pegasse esse livrinho e comesse o livro. E João disse: Eu peguei o livro e comi. Na boca era doce, mas depois era amargo ao estômago. Porque assim é a profecia. É o nascimento de uma profecia que carrega em si o êxtase, o júbilo, a alegria, mas que também carrega em si a amargura, a perseguição, o sofrimento. Por isso, João hoje está recebendo a profecia da palavra de Deus. E aqui nós vamos encontrar Jesus exercendo a profecia do Templo de Jerusalém. E ele acusa as lideranças religiosas do seu tempo de terem desvirtuado o templo, de terem desviado o verdadeiro motivo do templo. E ele vai recordar: a minha casa será casa de oração. O templo é a morada do Altíssimo. É o lugar do encontro dos filhos com o seu Senhor. Mas os vendilhões do templo, buscando lucro, buscando dinheiro, acabaram instrumentalizando a religião e o templo em benefício próprio, e assim vai retirando a transcendência do templo, de tal modo que o templo de Jerusalém já não evocava mais a presença de Deus, a santidade de Deus e o mistério de Deus. Por isso Jesus toma então o chicote nesta manhã e expulsa os vendilhões, acusando-os de terem transformado o templo de Jerusalém num antro de ladrões. E ele ensinava todos os dias no templo. E as pessoas ficavam fascinadas com o ensinamento dele, porque esta é a profecia. É a palavra de Deus que é proclamada, que é anunciada. E ela tinha o poder de fascinar então o povo. Mas ao mesmo tempo que ela fascina o povo, ela também arrumava problemas. Ela também produzia obstáculos. Porque ali dentro do templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo querem procurar um modo de matar Jesus. Eles querem procurar um modo de silenciar a profecia de Deus. Esses textos de hoje são grandes ensinamentos para nós, porque ainda hoje a palavra de Deus continua a receber obstáculos. Ainda hoje nós temos aqueles e aquelas que combatem os valores do reino, que combatem a honestidade, a fraternidade, a igualdade, a bondade, a luz.
Nós temos aqueles e aquelas que, seduzidos por um espírito impuro de ganância, de busca de poder e de dinheiro, eles também são capazes de instrumentalizar a religião, de utilizarem da religião, não se preocupando com o estrago que deixarão depois. Porque quando nós estamos desviados e quando nós buscamos projeção social ou buscamos poder e instrumentalizamos a religião para isso, nós não estamos preocupados nas consequências das nossas ações, desde que nós tenhamos lucro, desde que nós tenhamos poder. Por isso, hoje, Jesus está dizendo às lideranças religiosas de Israel: vocês esquecerem do que está escrito, minha casa será casa de oração. Vocês transformaram o templo num covil de ladrões, por isso vocês profanaram o templo. Vocês desvirtuaram o valor do templo. Agora é hora, então, de purificar o templo. Jesus tenta purificar o templo. E ao purificar o templo, ele quer, então, devolver a dignidade, a santidade e a transcendência do templo. Tomemos cuidado nós também, principalmente nós que somos ministros da igreja. Tomemos cuidado para que nós também, quando tivermos um coração desvirtuado, interesseiro, nós também não venhamos instrumentalizar as coisas de Deus, as coisas sagradas, em benefícios próprios. Em todos os tempos, o espírito religioso sempre foi uma provocação para homens e mulheres, porque buscavam poder, buscavam sustentação das suas ideologias, buscavam sustentação das suas posições, e por isso também são capazes de instrumentalizar a religião em benefício próprio. É preciso o espírito de discernimento. É preciso ter a força do alto, para que a gente possa entender que no seio da mãe igreja, como de qualquer religião, nasce o joio e o trigo. Aqui estão as experiências de luz e as experiências de trevas, até o dia em que o Senhor mesmo, o bondoso juiz, aquele que vai colher, o agricultor divino, vai ajudar a mim e a você, aí então exorcizando as ações e as intenções das trevas que também surgiram entre nós. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Salomé de Cracóvia, rogai por nós. E de 14 até às 20 horas será o meu plantão na Igreja da Saúde. Até amanhã se Deus quiser.